63, versículo 10 e versículo 11, que é a introdução da nossa palestra nessa noite. Diz assim, Isaías 63, 10: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhe tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor de seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Poder sentar, irmãos. Profeta usado por Deus, falando agora ao povo de Israel. O povo de Israel foi chamado por Deus, eleito por Deus, para ser testemunho das nações, e agora o povo de Israel demandaram da presença do Senhor, e a Bíblia diz aqui no versículo 10 que eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Não é diferente com a igreja. Nós somos salvos pelo Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, somos chamados filhos de Deus, somos, veja bem, regenerados pelo Espírito Santo, adotados como filho de Deus agora, filhos legítimos de Deus. Só que nós podemos entristecer o Espírito Santo. É por isso que Paulo fala tanto sobre essa questão, não extinguir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, porque Israel fez isso. E o que aconteceu, irmãos? É o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. É aqui no versículo 63, verso 10, diz assim, ó: pelo que ele se tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós deixamos de ter um amigo, nós temos um inimigo que é Deus. E Deus vai agir contra nós, porque nós rejeitamos a ação de Deus, como Deus fez com Israel. Israel tinha a promessa de uma terra que manava leite e mel, só que se vocês não obedecer, vai se tornar em deserto, vai ser urtiga, e vocês vão pagar o preço por causa disso. E você vai ver, Deus agiu conforme a palavra dele. A mesma coisa é hoje. Nós recebemos o Espírito Santo de graça, mas nós temos que zelar pela ação do Espírito Santo constante em nossa vida. Porque nós dependemos do Espírito Santo para crer em Deus, para ser salvos por Deus, e para vivermos nesse mundo com Deus, dependemos do Espírito Santo. Israel, irmãos, abandonou o Espírito Santo, que a Bíblia diz, contristaram o Espírito Santo, agora não tem mais um amigo, tem um inimigo. Hoje as pessoas querem fazer tudo como elas querem fazer e quer que Deus aceite tudo, está tudo certo. Não, Deus é amor, é verdade, Deus é amor, é justiça, é bondade, fidelidade, misericórdia, tudo isso é verdade, mas Deus é justiça também. Aí que está o negócio. Deus, ele falou assim, a minha palavra não muda não, a minha palavra continua sendo a mesma. Então, tomamos muito cuidado para nós não entristecermos o Espírito Santo do Senhor. Paramos na nossa apostila na página 10. O Novo Testamento introduz a dispensação do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Deus, derramaria seu Espírito sobre toda a carne, que poria seu Espírito no coração do seu povo, assim escrevendo suas leis no seu interior. Lembra que lá em João capítulo 16, versículo 7 a seguir, Jesus falou que o Espírito Santo, quando viria, convenceria o homem do pecado e do juízo. Quem é que leva a pessoa a Cristo? O Espírito Santo. Quem é que testifica de Cristo na vida do cristão? O Espírito Santo. Quem é que faz você ler a Bíblia e orar? O Espírito Santo. Se não houver essa ação do Espírito Santo, irmãos, alguma coisa está errada conosco. Então, veja bem, está lá no interior, escrever a lei de Deus no nosso coração, na nossa mente. É o Espírito Santo que escreve na nossa mente, no nosso coração. E quando você vai ver agora, os títulos do Espírito Santo, indica a sua relação de Cristo com o Espírito Santo. Aí você vai encontrar aqui agora na página seguinte, na página 13 ou 14 de vocês aí, no nascimento de Cristo. O Espírito Santo é descrito como agente da milagrosa concepção de Jesus, lá em Mateus capítulo 1 e Lucas. Como é que o Espírito Santo agiu para Jesus nascer? Escolheu uma mulher virgem,
uma mulher santa, para fecundar no óvulo da mulher, o Espírito Santo fecundar a pessoa de Jesus Cristo. Pastor, isso aí é coisa que, sabe, irmãos, nós cremos no ato soberano de Deus de criar no ventre de uma mulher, através do Espírito Santo, a pessoa de Cristo. Porque se nós não cremos nessa concepção do Espírito Santo, nós não podemos crer no Senhor Jesus Cristo. Então nós cremos exatamente nisso. Então o Espírito é descrito como um agente da milagrosa concepção. Quem foi que gerou lá? Quem que escolheu Maria? Foi Deus, através do Espírito Santo, fecundou lá. Para você ter uma ideia dessa questão do Espírito Santo no interior do ser humano, lembra quando Maria foi visitar Isabel? Lá em Lucas capítulo 12 você encontra isso. Isabel ficou grávida antes de Maria, de João Batista, e a Maria recebeu de Deus a gravidez do Espírito Santo, e ela foi visitar a Isabel, lá nas montanhas. E a Bíblia fala que quando Maria chegou na casa de Isabel, que saudou a Isabel, o que aconteceu? As crianças pularam no seu ventre. Aí você vai ver o cântico lá de Isabel, falando assim, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, o cântico de Maria lá. Aí Isabel fala assim, da onde me vem assim a mãe do meu Senhor visitar a minha pessoa? A testificação interior, as duas crianças, uma no ventre de uma mãe, outra no ventre da outra, só que a Zacarias e Isabel eram casados e eles tiveram filhos, João Batista, pelo um ato soberano de Deus, que fecundou tanto a Isabel como Zacarias para criar o João Batista, mas Maria foi exatamente a pessoa do Espírito Santo que tinha feito um milagre sobrenatural na vida também de Isabel e de Zacarias, o pai de João Batista. Quando existe realmente o novo nascimento do Espírito Santo, existe testificação de pessoas, o corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E tem que existir testificação, existe comunhão de uma pessoa com a outra. Você pegar o Salmo 133, e se você começar a analisar o Salmo 133, sem ideologia, sem preterismo, que diz lá, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como vai existir união se não existir Espírito Santo? O fruto do Espírito. Agora, você vê o que o fruto do Espírito faz. Com bom, com suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Como óleo. Quando existe unidade, quando existe a ação do Espírito Santo, existe o derramar, porque o óleo é símbolo do Espírito Santo. O derramar da unção do Espírito que descia sobre a barba e as vestes do Arão. E aí você pega o versículo 3, que as pessoas quase não entendem, diz assim, ó, é como o orvalho dos Monte Hermon, lá no Monte Hermon, as geleiras e o orvalho que desce e cria vida e dá vida. Lá a geleira, os montes, a neve derretia, o orvalho formava o Rio Jordão e agora tem vida. Então presta atenção numa coisa. O Espírito Santo faz da unidade, da unção para dar vida. Um salmo tão pequeno, 3 versículos, mas você aprende tantas coisas. Traz unidade, traz unção e traz vida. Quando é que existe um avivamento? E o que o avivamento traz? Unidade e vida. Com o avivamento não é Deus trazendo vida a uma igreja morta? É exatamente isso que acontece com o Espírito Santo na vida da pessoa. Estando vós mortos em vossos delitos e pecado, Cristo vos vivificou. A pessoa sem Deus, ela está morta porque não tem o Espírito Santo.
Então, no nascimento de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi o agente principal. No batismo de Jesus, diz aqui que ao passar os anos, começou uma nova relação com o Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas, João Batista viu descer o Espírito Santo em forma de pomba, só que agora, irmãos, surge a questão, no ministério de Jesus, logo depois de ser batizado, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, não é diferente. Você passa a viver numa batalha. Você passa a viver numa batalha. Isso aqui é uma tipologia do cristão. Enquanto você pertence ao mundo, ao diabo, você não tem uma guerra espiritual. Você não tem, não. É que eu estou conversando com o Eudésio. Desde as 3 horas da tarde, o boteco lá está lotado, lotado. Pagode está comendo. Boeirada, com as mesas tudo cheias de cerveja. Você passa lá, está até nojo. É a vida deles. Ninguém tem nada a ver com isso. É a vida deles. Agora o cristão é diferente. O prazer do cristão é outra coisa. Como diz o salmista, preferiria estar à porta dos teus átrios, na porta da igreja, do que em outras partes 1000. Quem coloca isso na vida do cristão? O Espírito Santo. O capeta coloca o gosto para a pessoa ficar lá, bebendo, se drogando, fumando, fazendo outras coisas mais. O Espírito Santo leva você para outro lugar, para adoração a Deus. Então, o Espírito Santo age no nascimento, no batismo, só que na nossa vida agora, nos leva às provas da vida. Como Jesus foi tentado no seu íntimo, só que tinha uma coisa, Jesus suportou todas as provações, pelo Espírito e pela palavra de Deus. Aí é que surge a questão do fortalecimento do cristão. O Espírito Santo permite que nós sejamos tentados, mas através da palavra nos dá força para vencermos as provas. Por isso que eu vou entender Paulo dizer assim, não vos veio tentação além de que possais suportar, porque vindo a tentação, vem também o escape, vem a libertação. Porque o Espírito Santo nos orienta pela palavra como vencermos as provações, as investir em Satanás. Porque Satanás vai investir na vida do cristão? Vai, porque lá fora ele não vai investir, lá fora lá é dele. Lá é dele. Agora ele vai investir contra a igreja. As investidas é contra a igreja. Então, irmãos, nós estamos tomando muito cuidado. Cuidado, você é cristão, você está numa batalha. A sua vida é uma batalha cotidiana, constante. Todo momento você está numa guerra. Outra coisa, na vida de Jesus Cristo, na crucificação, veja que está escrito, o mesmo Espírito conduziu ao deserto e o sustentou, ali também lhe deu força para consumar o ministério sobre a cruz, onde pelo Espírito Eterno ofereceu a si mesmo, como diz Hebreus 9,14. Se Jesus não tivesse a força do Espírito Santo na sua vida, mesmo sendo Deus, ele precisou desse momento, porque Jesus orou pedindo para o Pai, se possível passe de mim esse cálice, porque ele sabia que o momento era de dor, era de angústia, ele precisaria da ação do Espírito Santo na vida dele. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo a cada momento da nossa vida. Vai vir um momento de luta? Vai vir um momento de dor? Vai vir, decepção? Vai vir, mas nós temos o Espírito Santo que trabalha em nosso favor, que está trabalhando em nosso favor. Então você tem o Espírito Santo agora na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos ler aí. Romanos capítulo 8, versículo 11. Eu gosto muito desse texto. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que restou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que restou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja bem que a questão aqui é condicional. Se habita em vós o Espírito daquele que restou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo restou a Cristo Jesus dentre os mortos,
vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, nós vamos também sermos ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos vivos na hora do arrebatamento, o Espírito Santo vai transformar esse corpo de carne no corpo glorificado. Se preocupa com isso não. Que maneira vai ser, pastor? Não sei. Eu sei que vai ser. Você vai ser transformado desse corpo num corpo glorificado. E quem morreu em Cristo vai ressuscitar com o corpo glorificado. Para subir com o Senhor no arrebatamento. Então, assim como Jesus subiu ao céu, Ele ressuscitou pelo Espírito Santo, nós também vamos ressuscitar pelo Espírito Santo. Mas pastor, não foi o anjo que abriu a porta do túmulo, tirou a pedra? Foi, a Bíblia fala que foi. Mas quem ressuscitou o Senhor Jesus Cristo foi o Espírito Santo. Quem vai ressuscitar a igreja, quem ressuscita a igreja é o Espírito Santo. É o trabalho do Espírito Santo. Outra coisa aqui, nós vemos agora na ascensão. Note os seguintes 3 graus da concepção do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Na sua concepção, o Espírito de Deus foi, neste momento, o Espírito de Jesus Cristo, vivificante, santificador. Com o passar dos anos começou uma nova relação com o Espírito de Deus veio o Espírito de Cristo, que descansava e repousava, no sentido de que descansava sobre ele para exercer seu ministério messiânico. Terceiro, depois da ascensão, o Espírito veio a ser o Espírito de Cristo, no sentido de concedido aos outros, agora para conceder a nós, igreja, o seu Espírito Santo. Irmãos, é fácil de entender isso? Não, não é, irmãos. Você entende pela fé e pela obra do próprio Espírito na tua mente. Porque falar isso aqui para uma pessoa que não é crente, isso é loucura. Isso é loucura. Não, não é loucura. Isso é sentimento de alma. Você sente o Espírito Santo agindo na tua vida e mostrando quem você é realmente e por que você nasceu de Deus de maneira tão milagrosa. Como Jesus é um nascimento milagroso, o cristão também é um milagre, irmãos. O maior milagre é a conversão de uma pessoa. Tinha um louvor antigo que dizia assim: o maior milagre desse mundo foi o que Deus fez em mim, não é isso? A minha alma manchada de pecado, Jesus na cruz lavou. O maior milagre do mundo é a salvação de uma pessoa. Não existe maior milagre do que esse, irmãos. O cego vê, o paralítico andar, isso é milagre, é sobrenatural. Mas o maior milagre é a conversão de uma pessoa. É a conversão de uma pessoa. A pessoa não quer nada com Jesus, nada. Mas de repente, no último momento da vida dela, ela confessa Jesus e chora. Você vê que o fundo da alma da pessoa se reconciliou com o Senhor. Aqui, isso é um milagre. Porque eu vou dizer uma coisa para você, olha, o ser humano é bicho ruim. E só Deus para tocar lá no coração de pedra, na mente da pessoa, para fazer esse milagre na vida da pessoa. Porque do contrário, meu irmão, olha, não vai existir salvação. O maior milagre desse mundo foi Deus que fez em nós, convertendo nossas almas do pecado para servir um Deus vivo. Agora no próximo tópico aí, o Espírito na experiência humana. O Espírito na experiência humana. E eu gosto muito dessa frase aqui. Acharam aí? O Espírito na experiência humana. Está escrito com letra grande. O Espírito na experiência humana. Acharam? Está aí, ó. Primeira coisa que ele faz é o quê? Convicção. Você tem certeza que você é salvo? Você tem certeza que você é filho de Deus? Você tem certeza que você é nova criatura? Você tem convicção, você é convicto. Ninguém precisa falar para você. Você sabe que você é e acabou.
vai trazer, como diz lá em João capítulo 16, verso 7 ao verso 11. Jesus escreve a obra do Consolador em relação a esse mundo que convenceu o homem do pecado, dá juízo. Olha, eu sou pecador, preciso de Jesus Cristo, porque vai existir um juízo sobre esse mundo. Agora presta atenção comigo no que eu quero dizer para você. Como é que tem cristão que não crê no juízo de Deus? Porque não tem convicção. Se não tem convicção é porque não nasceu de novo. Porque o Espírito Santo traz convicção. Você sabe, sou pecador, preciso ser salvo porque vai existir um juízo e eu não quero queimar no inferno, não. Irmãos, a coisa é séria. Convicção. O Espírito Santo nos dá certeza de quem nós éramos e do que nós somos. É por isso que Jesus diz na Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Cada um tem que fazer análise de si mesmo, porque o Espírito leva você a fazer uma análise de você mesmo, se você é ou não é. Então, o Espírito Santo traz convicção. Outra coisa, o pecado da incredulidade. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, nada diz acerca da vida licenciosa do povo do mundanismo, da cobiça, ou do estado de depravação para envergonhar. O pecado do qual o culpou, de que qual mandou se arrependesse, foi a crucificação do Senhor da glória, o perigo do qual os avisou e se recusarem a crer em Jesus. O maior pecado do ser humano é recusar a mensagem da salvação. Irmãos, se tem uma coisa que o homem não pode fazer, é recusar a mensagem salvífica. A mensagem é destinada a todo ser humano. Quem recusa a mensagem da salvação, está recusando a maior dádiva que Deus deu para esse mundo aqui, irmãos. A mensagem da salvação é a maior dádiva que Deus deu para este mundo. As riquezas do momento, ela pode trazer benefício para o momento, mas a salvação é uma coisa eterna, é para toda a eternidade. É a maior dádiva que Deus deu para o ser humano. É como aquela parábola que Jesus contou da pérola de grande valor, que o homem encontrou a pérola, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. A mesma coisa é a salvação. O pecado, veja bem, o Espírito Santo convence o homem do pecado, esse juízo, convicção, e agora mostra para nós exatamente que nós temos uma pérola que tem que ser cuidada, tem que ser comprada, tem que ser guardada. Então, por quê? Se nós não guardarmos essa pérola, nós vamos ficar à mercê do nosso adversário. Então, convicção, toma muito cuidado, porque elimina a incredulidade. O incrédulo, ele é incrédulo porque ele não tem a ação do Espírito Santo e nem da palavra de Deus. Lembra que Jesus cansou de falar para as pessoas? Falou assim, para os discípulos, assim, a vocês eu falo por parábolas, explico, porque vocês, os outros, eles vão ouvir, não vão entender, vão ver e não vão acreditar. Agora vocês, eu falo por parábola, explico, para que vocês vejam e compreendam e se convertam. O Espírito Santo na vida do cristão é a mesma coisa, irmãos. Ele faz a gente ver, se converter, ver, crer e se converter do nosso pecado. Outra coisa do Espírito Santo na experiência humana é a justiça de Cristo imputada em nós. Isso aqui é um problema sério, a justiça de Cristo. Da justiça porque vou para o Pai, não me vereis mais. Jesus Cristo foi crucificado como um impostor, como um malfeitor. Não tinha nada disso, não tinha nenhum crime, não tinha nada. Para que a justiça de Jesus Cristo fosse imputada em nós, pecadores. Um justo pagando o preço do injusto. Jesus Cristo não tinha pecado, não precisava pagar nada, mas pagou a nossa salvação. A justiça de Cristo é imputada a nós, quer dizer, isso é levado em consideração de que maneira?
Deus, através do sacrifício perfeito de Cristo, leva em consideração agora a nossa salvação pelo sacrifício de Cristo e não pelos nossos méritos, não pelos nossos méritos ou por aquilo que nós venhamos a fazer, mas sim pela justiça de Cristo aplicada na sua obra redentora na cruz do Calvário, que agora é transportada para o ser humano. Eu aceito Jesus, aceito o sacrifício de Jesus Cristo, meu pecado estão perdoado, a vida está transformada, porque a justiça de Cristo é imputada a nós agora, filhos de Deus. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso. Outra coisa que o Espírito Santo faz, é mostrar o juízo sobre Satanás, e do juízo, porque não, o príncipe desse mundo já está julgado. O Espírito Santo mostra para você que o seu adversário, um dia ele será condenado eternamente. No momento está condenado, eternamente está, só que não está lançado no lago de fogo, ele está atuando no mundo, mas um dia ele vai deixar de atuar neste mundo. Como todos os filhos da desobediência vão deixar de atuar nesse mundo. Então, o Espírito Santo, ele tem uma atividade, veja bem, de degrau em degrau ele vai agindo na vida do cristão, mostrando tudo o que ele veio fazer e o que ele faz por nós. Agora no tópico 2 aí, sobre a regeneração. A obra criadora do Espírito sobre a alma ilustra-se pela obra criadora do Espírito de Deus, no princípio, sobre o corpo do homem. Assim como Adão, lá em Gênesis 2:7, e Deus pegou o pó da terra, fez o homem, só que o homem não tinha vida. Deus soprou na narina do homem o espírito de vida. Efésios 2:1, novamente, estando vós mortos, vós delitos de pecado. O homem nasce bonito, só que ele é gerado em pecado, nasce em pecado e vive em pecado até o momento do Espírito Santo entrar nele. Quando o Espírito Santo entra nele, ele passa a ser a alma vivente, não mecanicamente, não somente uma pessoa que anda, que fala, que sente, não, mas agora a pessoa tem o ruá, o Espírito de Deus. Lembra que o pastor Antônio Cláudio sempre fala assim, ruá, ruá. O Espírito, que no hebraico o Espírito é ruá, no grego é pneuma, movimento. Tanto no pneuma como no ruá, o Espírito Santo, ele age, dá vida. Ele é o Espírito de vida, é o Espírito regenerador, é Ele que cria todas as coisas, como você encontra lá no Salmo 104, verso 30, envia o seu Espírito e renova toda a face das águas, tudo. Falei na aula passada sobre a piracema nos rios. Quem que faz isso? O Espírito Santo. Quem controla todo esse planeta aqui é Deus, através do Espírito Santo. Ele é o guardião de Deus. Quem é que forma a igreja? O Espírito Santo. Quem é que forma o corpo de Cristo? O Espírito Santo. Quem é que nos leva a cultuar a Cristo? O Espírito Santo. Quem faz a gente glorificar a Cristo? O Espírito Santo. Tudo o Espírito Santo faz para Jesus ser glorificado. Agora, na vida das pessoas, a habitação. Deus está sempre necessariamente presente em toda parte. Nele vivemos todos os homens, nele se movem e tem seu ser. O Espírito Santo, ele é Deus habitando em nós. E nos movemos através do Espírito Santo. Se chama tabernaculando. Deus andando nesse mundo através de pernas humanas. Deus habita em nós, somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós agora e nos leva ao arrependimento, nos leva à fé em Deus, e agora anda conosco e em nós. Agora faço uma pergunta para você, que a Bíblia nos manda fazer essa pergunta:
como andarão dois juntos se não houver acordo? Hã? Não, responda, não precisa responder. Só pensar nisso. Como vai andar dois juntos se não tiver acordo? Irmãos, a coisa é séria, não é brincadeira. As pessoas estão brincando de ser cristão, brincando de Deus, né? Eu sempre falo, hoje tem muitas igrejas, muitos cristãos, é que nem aquelas brincadeiras de criança, né? Ah, vamos brincar do quê? Vamos brincar de médico. Hoje eu sou médico. E brinca de médico. Ué. Hoje vamos brincar de ser cristão. Ah, eu sou crente. Não. Como andarão dois juntos se não houver acordo? O Espírito Santo habita em nós, é habitação em nós? É. Os próximos passos vão falar da santificação. Amém, irmãos? Página 17, paramos aí.